Amém? Glória a Deus. Queridos, eu estava preparando uma mensagem. Estava com uma mensagem praticamente já pronta para trazer hoje aqui. Mas eu lembrei de algo que estava me incomodando muito. Porque já mais ou menos uma semana atrás, eu sentia algo do Espírito. No sentido de trazer uma mensagem expositiva num texto bíblico. E quando eu li esse texto, por incrível que pareça, ontem, quando eu li esse texto ontem, esse texto saltou o meu coração e o Senhor me trouxe assim uma coisa muito forte, como se fosse para eu trocar, né, essa ideia e ministrar essa mensagem hoje. E eu espero que ela vá de encontro ao seu coração, porque eu creio que quando o Senhor nos direciona a algo, quando o Senhor aponta para algo, é porque Ele tem um propósito para fazer. E eu creio muito assim, eu acredito que você também crê da mesma forma que eu, mas no poder da palavra, né? A palavra por si só, ela já tem um poder transformador. A palavra não precisa de mais nada, se a gente lê a palavra ali com os nossos olhos, com o nosso coração aberto, com o nosso coração rendido ao Senhor. Basta a leitura daquela palavra e o agir do Espírito trazendo um rema no nosso coração para que algo mude na nossa vida, para que algo mude na nossa atmosfera, para que algo mude no nosso coração. Então, nessa fé que eu vou trazer essa mensagem para você hoje, porque eu creio que o poder da palavra vai saltar aí no seu coração nesse dia. Amém? Em nome de Jesus. E o texto que eu vou ministrar hoje, toda a palavra com base nesse texto está lá em Filipenses 4, a partir do versículo 4, nós vamos ler até o 13. Gostaria que você acompanhasse comigo. Filipenses 4, 4 ao 13. Vamos ler. Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus. Essa palavra é muito poderosa, a Bíblia é muito poderosa. E essa palavra é muito poderosa. E eu só quero contextualizar uma coisa para você, eu quero falar uma frase para você. E se eu falar essa frase, eu poderia parar de pregar aqui e a mensagem já estaria pregada. Sabe onde que Paulo escreveu esse texto, gente? Sabe onde ele estava? Paulo escreveu esse texto da prisão. E se eu parasse por aqui, já estava tudo falado. Se eu parasse por aqui nessa mensagem, se eu não falasse mais nada, a mensagem já tinha sido entregue. O apóstolo Paulo estava numa situação tão desafiadora, né? Preso por não ter cometido nenhum erro, claro, por não ter transgredido algo assim, realmente que fizesse sentido. Ele estava preso e ele escreve ali algumas cartas às igrejas nesse momento da prisão. E esse é um dos trechos dessa carta, né, que ele escreveu à igreja de Filipenses.
Mas é interessante, queridos, que como essa palavra, ela é poderosa e ela salta no nosso coração, principalmente porque Paulo ele não escreveu essa mensagem sobre a alegria no momento em que as coisas estavam indo bem. Ele trouxe essa mensagem de alegria no momento em que as coisas estavam muito desafiadoras para ele. E eu quero dizer para você que é maravilhoso as lições que esse texto nos traz. E eu gostaria já de entrar, nós vamos caminhar versículo a versículo desse texto. E eu quero destacar algumas verdades do que esse texto diz para nós. Amém? Eu não vou me delongar, já vou começar lá no primeiro versículo. E a gente vai falar sobre algumas coisas poderosas que Deus tem para falar conosco. E a primeira coisa que eu destaquei nesse texto está lá no primeiro versículo que nós lemos, né? É que a alegria é um mandamento de Deus. A alegria é um mandamento de Deus. Às vezes a gente pode imaginar que a alegria é uma condicional e a Bíblia fala algumas coisas que podem nos deixar em dúvida. Por exemplo, a Bíblia fala que a gente tem que se alegrar com quem se alegra e chorar com os que choram, não é verdade? E essa é uma verdade bíblica. A Bíblia não se contradiz. É verdade, nós precisamos ser aqueles que se alegram com os que se alegrarem e aqueles que choram com aqueles que chorarem. Mas isso não muda o fato da alegria ser um imperativo de Deus para nós. Isso não muda o fato da alegria ser um mandamento de Deus para nós. E é interessante que existe um mandamento sobre a alegria e existe também uma promessa sobre a alegria. Isso é maravilhoso. A Bíblia, ela nos fala, olha, se alegrem. A amabilidade de vocês, na alegria de vocês tem que ser contagiante. Você tem que emanar essa alegria de Cristo para todos que estiverem perto de você, porque nós temos a Cristo. Mas, ao mesmo tempo, existe uma promessa bíblica para aqueles que têm a Cristo da alegria. Olha que interessante. A alegria é um mandamento, mas ela também existe uma promessa para aqueles que têm a Cristo. E olha que interessante, rapidamente eu vou transitar lá para o texto de Romanos 14, 17 e 18. Olha o que fala nesse versículo. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Ou seja, a palavra de Deus está falando, o reino de Deus é alegria, é paz. O reino de Deus, ele traz isso como uma promessa a partir do momento que a gente aceita Cristo, que Cristo mora aqui no nosso interior. Existe um mandamento, olha, intencionalmente, incline o seu coração e a sua vida para se alegrar em todo o tempo. Mas ao mesmo tempo existe também uma promessa, você que tem a Cristo, você que está buscando o reino de Deus, existe uma promessa, esse reino é um reino de alegria, esse reino é um reino de paz. Esse reino é um reino onde a alegria e a paz estão disponíveis para nós. Estão disponíveis para nós. E eu quero falar para você que a alegria do cristão, ela não é um sentimento, ela é uma pessoa. Porque senão o apóstolo Paulo não teria escrito esse texto. Certamente naquele lugar ele não estava fisicamente no momento mais agradável. Talvez ele estava em situações muito vulneráveis ali, num lugar horrível, circundado de pessoas que cometeram uma série de delitos de verdade. E ele estava ali inocente, um homem cheio de Deus, no meio de um monte de gente que tinha praticado um monte de coisa que não deveria. Então não estava uma situação favorável, mas ainda assim ele declarou todas essas verdades. E olha que interessante, né? Nós não vamos ler o livro de Filipenses, nós vamos nos concentrar, né? Eu quero que sempre deixe projetado para mim os textos, os versículos que eu estou lendo. Mas nós vamos lá em Filipenses 1, olha que interessante do versículo 12 e 13, que o apóstolo Paulo ele fala assim, ó, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu bem antes tem antes servido para o progresso do Evangelho. Vou ler de novo. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Olha, isso aconteceu, o apóstolo Paulo falou isso no capítulo 1, gente. O apóstolo Paulo está falando assim, olha só. Meus queridos, eu estou escrevendo essa carta aqui para vocês e vocês já devem estar apreensivos, esperando que eu escreva uma carta cheia de sofrimentos, uma carta cheia de lamentos, uma carta cheia de problemas. Mas antes que vocês comecem a ter pena de mim, eu já vou dizendo que o que está me acontecendo está resultando em glória para Cristo.
Que o que está me acontecendo agora está fazendo o evangelho ser anunciado com mais poder de Deus. Que as pessoas que nunca teriam oportunidade agora estão ouvindo falar de Cristo. Porque eu estou falando, sabe, do amor de Deus para os guardas do palácio. Eu estou falando para aqueles que estão aqui, responsáveis pela minha segurança. E algo muito poderoso está acontecendo nesse lugar. E sabe o que aconteceu, queridos? Além da alegria do apóstolo Paulo, do poder de Deus manifesto na vida dele, naquele lugar, está resultando em salvação para muitos naquele espaço. Foi um momento de avivamento na igreja, porque quando a igreja lia a carta de um homem de Deus que estava preso e estava falando desse jeito, eles se sentiam constrangidos. Se o apóstolo Paulo está nessa alegria, nessa atmosfera, nessa expectativa, cheio de Deus, no meio de uma luta dessa, eu que estou aqui de fora, podendo fazer tudo com liberdade, estou aqui parado, não estou frutificando, não. E a igreja começou a buscar esses mesmos frutos, esse mesmo poder de Deus, essa mesma alegria, essa mesma atmosfera que o apóstolo Paulo estava ministrando. É muito poderoso isso, gente, vocês conseguem entender? Deixa eu falar algo para você. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, é a mão de Deus conduzindo o seu destino. Quando a gente pensa que está tudo fora do lugar, querido, quando a gente serve a Cristo, hein? Eu não estou falando de males como consequência de pecados, como consequência de atitudes erradas, mas eu digo assim, nós que estamos seguindo e amando a Cristo, quando a sua vida está de ponta cabeça, você pode saber que de algum lugar muito especial o Espírito Santo está com você nas mãos, te carregando e te impulsionando para um propósito maior. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, gente. Parece um clichê, mas Deus, Ele escreve, não é que a vida do cristão não tem lutas, não tem desafios, mas a verdade é que quando a gente passa por todo o processo e a gente chega num determinado momento em Deus, a gente olha para trás e fala, eu estou entendendo, porque as etapas da minha vida, as estações da minha vida são feitas de lutas, de sofrimentos, de desafios, mas lá durante o percurso Ele trabalha em mim e no final o Senhor faz uma grande obra. O Senhor tem um propósito envolvendo tudo isso, mas a gente precisa perseverar para a gente entender isso no final. Eu não quero ser repetitiva aqui, mas a gente acabou de ver isso acontecendo em relação ao nosso Light Place. Por tanto tempo nós vivemos achando que estava dando tudo errado, mas a poderosa mão de Deus estava com a gente, nos conduzindo para um grande propósito. E eu vou te falar que está acontecendo isso de novo, porque Deus não cansa de colocar a gente no processo. Hein, meu amor? Essa palavra é para nós, para todos nós. Por quê, gente? Porque Deus fez um milagre, mas agora tem recurso. Lá na frente nós estamos precisando para concluir essa grande obra. E aí nós estamos vivendo mais uma etapa de fé com o Senhor. Porque Ele vai fazer, nós cremos. O Senhor está conduzindo, porque não é sobre nós, é sobre algo para o reino dEle, é para um propósito muito maior. E eu quero dizer para você que o processo está aí de novo. Para nos moldar, para nos pressionar, mas para nos levar a isso. Pode estar acontecendo na sua vida, na sua história hoje. Mas à medida que nós vamos permanecendo com Deus, eu gosto muito daquele texto que diz, a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança tem que ter ação completa, para que sejamos maduros e íntegros, sem que nos falte coisa alguma. É importante a gente ler a palavra de Deus, sabe, na sequência, e validar cada parte. O que a palavra está falando aqui? Considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações. Porque a prova da sua fé produz perseverança. Mas não adianta só produzir perseverança. A perseverança tem que ter ação completa. Você tem que ir até o final, obedecendo, amando e confiando em Cristo. E quando você faz isso, no processo até o fim, você se torna maduro e íntegro, porque você engole sapo. Acontece um monte de coisa no processo. Você começa a ter domínio próprio, você começa a ter paciência. Um monte de coisa que acontece no processo, certo? E aí, no final de tudo, não te falta coisa alguma, porque o Espírito age na nossa vida. O propósito do Senhor é cumprido. Nós estamos maduros e íntegros. Estamos mais crescidos na fé. Não retrocedemos. Esse texto é maravilhoso, gente, mas eu já estou indo para outro. Eu estou nesse aqui, pelo amor de Deus. Então, quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, é a mão de Deus conduzindo o seu destino. Eu quero falar isso para você hoje, em nome de Jesus.
Deus usa situações extremas nas nossas vidas para demonstrar o seu poder. E assim como o apóstolo Paulo falou, nós precisamos olhar para as circunstâncias sobre a ótica de Cristo. Ele já começou falando aquilo, gente. Olha, não fica com dó de mim, não. Antes de tudo, eu quero falar para vocês que tudo isso que está me acontecendo está resultando na glória de Cristo. Eu estou feliz. As pessoas aqui estão aceitando a Cristo. E vocês vão ser avivados com o meu testemunho também. É como se ele estivesse falando, né? Então, queridos, nós precisamos olhar para situações sobre a ótica de Deus e manifestar essa alegria, porque a alegria é o mandamento de Cristo. A Bíblia fala que a nossa amabilidade, a nossa alegria deve ser vista e reconhecida por todos. A alegria, como eu disse, é uma promessa, mas também é um mandamento. A alegria é o mandamento de Deus. Essa é a primeira lição que eu tiro desse texto que nós lemos aí, né, de Filipenses 4. Versículo 4, pode deixar projetado o 4 para mim, por favor. Filipenses 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado? Não bate em mim não, vai lá e fala. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Amém. Então nós vamos passar aí para o versículo 6. Vamos ler o versículo 6 e eu vou falar da segunda lição que esse texto traz. Olha aí, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Sabe qual que é a segunda lição que eu tiro desse texto? Que nós vamos tirar juntos desse texto? É que a ansiedade nos rouba a alegria, mas nós podemos combatê-la. Então a Bíblia está falando aí, querido, que a ansiedade viria. E que nós podemos combater a ansiedade. Sabe o que eu estava pensando? Que hoje em dia nós estamos muito nessa ansiedade, né, gente? Todo mundo está ansioso. Até as crianças estão ansiosas. As crianças não têm paciência, sabe, de coisas lentas mais, porque eles já nasceram nesse tempo onde as coisas são rápidas, onde as informações são muitas. As crianças estão ansiosas nos nossos dias. Nós estamos carregados de ansiedade nos nossos dias. E a ansiedade pode roubar a nossa alegria. A ansiedade pode estar roubando a nossa alegria. Pode estar roubando a sua alegria. Por isso que nós temos que pensar, olhar para a palavra de Deus como um manual. E hoje esse texto nos traz como um manual mesmo, que nós podemos fazer para combater essa ansiedade. Olha o que fala aí, gente, que maravilha. Tem muita gente estrangulada emocionalmente. Ó, a ansiedade no grego, vou falar isso aqui que eu estava esquecendo. O significado dela é sufocar. A ansiedade nos sufoca. A ansiedade, ela tira a nossa paz, ela tira o nosso ar. Por quê? Porque na ansiedade você é crucificado entre dois ladrões. O remorso em relação ao passado e a preocupação em relação ao futuro. Então a gente fica no meio do remorso, olhando muito para trás. E ao mesmo tempo preocupado muito com o que está por vir, com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer mais tarde, com o que vai acontecer na minha vida, nessa situação. E isso é inerente, isso vai acontecer conosco, com todos nós. Em algum momento, mas o Senhor nos dá a chave. Sabe, gente, tem gente que não vive porque nunca se curou das feridas do passado. Tem gente que não vive porque está intensamente preocupado com o amanhã. A ansiedade vem porque no fundo da nossa alma, gente, como eu disse, todos nós passamos por esse momento. Isso aqui não é uma acusação, não é para a gente pensar. Mas todos nós passamos por essa situação. Mas se no fundo nós olharmos para a palavra e nós conseguirmos fazer o que a palavra está dizendo, que nós vamos falar daqui para frente, a ansiedade vai passar porque nós pertencemos a um Deus que já sabe do nosso futuro, que já planejou, que já tem tudo escrito, que já está tudo certo e o Senhor já está trabalhando por nós. Essa é a promessa. Mas olha o que, vamos voltar aí no texto que eu estava lendo, vamos colocar aí no versículo 6, olha o que diz aí. Não andem ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica. Então a palavra está falando o seguinte: quando a ansiedade está batendo, as situações da nossa vida vão sufocando e vão trazendo essa ansiedade, a palavra de Deus fala assim, ó.
por meio da oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Presta atenção no que está dizendo esse texto. Oração e súplica é a gente pegar as nossas questões e colocar diante do Senhor. Ah, mas Ele já sabe das minhas questões, é verdade. Mas a palavra está falando que nós precisamos falar com Deus. Que nós precisamos abrir a nossa boca e falar o que está nos incomodando, o que está nos tirando a paz. E olha que poderoso. Por meio de oração e da súplica. Senhor, eu te peço, atua nessa causa. Atua nessa causa, muda a minha sorte, vira essa página, me ajuda a superar esse momento. Senhor, coloca, sabe Deus, saídas para essa situação na minha história. Levanta pessoas, levanta circunstâncias, provisão milagrosa, mas me ajuda a sair desse local. Me ajuda, Senhor. Isso pode acontecer em diversas áreas da nossa vida, talvez, sabe, na sua alma, você precisa perdoar, você precisa liberar, você está com amargura, não sei o que é, mas você pode, através da oração e súplica, apresentar o pedido a Deus. Mas tem uma coisa que fala aí que é uma chave: com ação de graças. Com ação de graças. O que é ação de graça? Desde que lá atrás eu estudei aquele rema da oração do Pai Nosso, veio ao meu coração, eu nunca mais orei sem fazer ação de graças dentro da oração. Porque isso muda nosso interior. Isso muda. Então o que a palavra está falando? Apresente seus pedidos a Deus, mas com ação de graça. Senhor, eu estou orando, mas eu sei que o Senhor é poderoso. Eu glorifico o teu nome, porque o Senhor é um Deus que faz milagres. O Senhor é um Deus da provisão. O Senhor já levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade. Eu creio na tua palavra. O Senhor é um Deus santo. O Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus poderoso. O teu poder excede a nossa capacidade de compreensão. Eu estou colocando diante do Senhor as minhas questões, mas acima disso, eu estou exaltando a tua natureza, Senhor. Não é fazer uma oração, queridos, muitas vezes deprimida ali, colocar diante do Senhor, já chorando, Senhor, o Senhor está... Amém, essa parte existe na oração, mas a palavra está falando com ação de graças. É misturado, é tudo misturado. Eu dou ação de graças ao Senhor, eu falo o que Ele é, e aquilo vai entrando nos meus ossos, no meu coração, na minha mente. Aquilo vai se tornando verdade. Então quer dizer, eu já sei quem o Senhor é. Poderoso, maravilhoso, santo, milagroso, um Deus de provisão, um Deus maravilhoso na minha vida. Eu coloquei os pedidos a Deus. E aí o que acontece? Olha o que fala aí no próximo versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Por que está falando que a paz que excede todo entendimento, gente? Porque não é lógico você ter paz no meio da guerra. Não é lógico o apóstolo Paulo estar com essa paz e com essa alegria no meio da prisão. Não é lógico você estar com um diagnóstico terrível médico e ainda assim as pessoas estarem vendo alegria em você. As pessoas ainda estão vendo motivação em você. As pessoas ainda estão vendo, sabe, graça em você, fé em você. Não é normal. Por isso que a palavra de Deus fala que é a paz que excede o entendimento. Porque não é entendível humanamente a paz de Deus sobre nós em situações difíceis. Então a palavra não está falando aí que os momentos difíceis não vão vir, mas ela está falando que à medida que a gente busca do Senhor, não ficar ansioso e coloca diante do Senhor as nossas orações e súplicas, com a ação de graças, Ele guarda o nosso coração e a nossa mente. É a palavra de Deus, gente, ela não falha. Para todas as nossas questões, nós temos que olhar a orientação da palavra de forma completa. Por mais que seja um pouco difícil da gente praticar. Mas a palavra está falando que o coração e a mente vai estar guardado quando a gente seguir essa orientação. Ou seja, nós vamos estar com o coração em paz diante de Deus e vai ser milagroso. Gente, quantas vezes eu já não entrei, eu e Mateus, para um quarto orando por coisas tão desafiadoras, coisas que estavam nos deixando ansiosos, tristes, chateados. E quantas vezes o Senhor já nos fez sair do quarto animados, felizes, cheios de fé, acreditando que as coisas iriam acontecer. Quantas vezes, eu sei que você já teve essa experiência também. E às vezes a gente pensa assim, por que eu não vou para esse lugar? Por que eu sofro tanto? E às vezes estou assim, tentando fazer tantas coisas com as minhas mãos. E eu sei que o nosso Deus está ali,
para trazer essa paz e guardar o nosso coração. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida, que hoje você está tendo uma revelação do Senhor, e através da prática das Escrituras, o Senhor vai guardar o seu coração e a sua mente nele, para que a alegria se manifeste em todo o tempo, porque a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você está se sentindo fraco, cansado, talvez, não estou garantindo, mas pode ser que ou você fez uma caminhada muito longa, né, como os legendários aí fizeram no último final de semana, ou está faltando, talvez, a alegria para você se fortalecer nos desafios. E o Senhor vai te encher de alegria nesse dia e nessa semana. Eu creio, eu quero declarar, porque o Senhor ministrava isso no meu coração à medida que eu estava preparando essa mensagem. Adorar a Deus por tudo que Ele já fez no passado, tudo que Ele tem feito agora. Quando isso for feito com constância, isso será manifestado em resultado de coração e mente guardado pela paz de Deus. A minha pergunta é: o que tem tirado sua paz hoje? O que tem te deixado ansioso hoje? Para você pensar aí. Será que eu e você, eu acredito que eu vou ser ousada aqui dizer que todos nós podemos aplicar essa palavra hoje para nos livrar de ansiedades que têm assombrado nosso coração e nossa mente. Amém? Todos nós. Ele tem cuidado de nós. Amém? Então vamos seguir aí no texto, poderoso demais. Então a ansiedade, ela pode nos roubar a alegria, mas eu e você podemos combatê-la. Eu e você podemos combatê-la. A terceira coisa que eu queria falar, que está nesse texto no versículo 8, vamos seguir aí, ó. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A terceira chave que essa palavra bíblica nos traz é que a nossa alegria depende de sermos intencionais em nossos pensamentos. A nossa alegria depende de sermos intencionais em nossos pensamentos. Será o que a gente tem deixado entrar, gente, nos nossos ouvidos e nos nossos olhos? Será que a gente tem alimentado, sabe, talvez pensamentos difíceis, complicados? Será que nós temos alimentado pensamentos de dor, pensamentos de vingança, pensamento de, sabe, incapacidades, pensamentos, sabe, que nos deixam para baixo? A gente consegue, a palavra de Deus fala que o nosso pensamento, ele está ali dentro do corpo, alma e espírito, ele está no campo ali da alma, das emoções. E nós podemos, através do Espírito Santo, dominar essas emoções e tornar, como a palavra de Deus diz, todo o pensamento cativo a Cristo. O que é tornar o pensamento cativo a Cristo? Falar assim, não, deixa eu te falar, pensamento divagante. Você não pode ir para onde você quiser, não. Vem aqui que eu vou te levar para onde eu quero. E eu quero te levar para onde Cristo fala que você tem que ir. Deus tem preparado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Ei, pensamento, você está rebelde, mas não vem não. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que pelas pisaduras dele nós somos sarados, que ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades levou sobre si. Ei, pensamento, você está divagando, falando que isso e isso vai acontecer com o meu casamento, com a minha família, mas a palavra de Deus tem uma promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, então vou cortar esse pensamento mal aqui que está me levando para ficar desesperado, sabe, destruído emocionalmente. Não, porque o meu coração, a minha mente vai se voltar para o que Cristo fala. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E o apóstolo Paulo estava lá na prisão e estava assim, poxa, mas que cansaço. Meu Deus, que pessoas mais esquisitas que tem aqui. Imagina? Por que Deus me permitiu estar aqui? Ei, peraí. Pensamento não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou me levantar nesse lugar. Eu vou fazer a coisa acontecer. O poder do Espírito Santo que habita em mim pode transformar essa prisão. O poder de Deus que habita em mim pode me fazer manifestar uma alegria que vai contagiar. O poder de Deus vai entrar nesse lugar e vai abalar as estruturas desse ambiente que nunca ouviria falar do Senhor, talvez, se eu não estivesse aqui. É o pensamento controlado pelo céu. E nós podemos fazer isso, eu e você, todos nós. O Senhor nos trouxe até aqui e Ele pode nos levar a controlar os nossos pensamentos e pensar naquilo que essa palavra disse aí. Olha que poderoso essa mensagem, esse trecho desse texto.
Em Provérbios 4, 23, na nova tradução da linguagem de hoje, fala assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha isso. Tenha cuidado com o que você pensa. Nossa, hoje eu fui na igreja, aquela pessoa não me cumprimentou. O que será que eu fiz? Meu Deus, eu fiz alguma coisa? Ah, não, é porque ela não gosta de mim. Já sei, não gosta de mim? Meu Deus, ninguém gosta de mim, meu Deus. E aí os pensamentos vão invadindo a sua mente. Quando você vai ver, você está para baixo, triste, porque ninguém te ama, ninguém te quer. Ó céus, ó mundo, e não tem nada a ver. Às vezes a pessoa está avoada no Fantástico Mundo de Bob, não viu nada, não lembra nem o que ela comeu hoje no café da manhã. E aí você permitiu que pensamentos te roubassem a paz. Que nem verdade não é. Que nem a realidade do coração daquela pessoa não é. Você percebe como que a gente pode levar o nosso pensamento cativo a Cristo e colocar o nosso pensamento num platô que vai nos levar a um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de realizações do propósito de Deus? E você está aqui, e aí o capeta começa a colocar: meu Deus, minha saúde, será que eu estou bem? Porque minha tataravó teve essa doença, minha avó teve essa doença. Gente, o que é isso? Já aconteceu uma coisa assim com você? Teve uma época da minha vida que eu estava assim, eu estava andando, eu falava assim: meu Deus, eu tropeçar, vou cair no chão, vou bater a cabeça. Nunca aconteceu, não? Você ter pensamentos? Não, né, pastor Lucas? Mas assim, já aconteceu de você estar parado e às vezes pensamentos ruins começarem a vir na sua mente aleatoriamente? Poxa, essa coisa pode acontecer. Meu Deus, parece que é o capeta mesmo querendo tirar a nossa paz, querendo, sabe, levar a nossa mente para um lugar, sabe, de desespero, de marasmo. Mas o Espírito Santo pode nos levar a um lugar de paz, um lugar de graça, um lugar de unção. E nós podemos controlar, porque aquilo que a gente pensa é dirigido pelos nossos pensamentos. Em Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que está falando aqui nesse texto que tantos de nós já conhecemos tão bem. Transformem-se pela renovação da sua mente. Não dá para continuar seguindo a Cristo com a mente antiga. Tem gente que quer seguir a Cristo com os padrões antigos, com as mentalidades antigas, com as mentiras do passado, com as dores do passado. E o Espírito Santo está nos orientando. Vamos nos levantar e vamos renovar a nossa mente e transformar a nossa vida através da renovação da nossa mente. Essa semana, depois eu queria que, se você puder, né, não sei se você lembra que uma vez eu ministrei uma mensagem sobre familiaridades. E essa semana uma pessoa estava tentando buscar o título dessa mensagem, porque não era esse título, né, que estava no YouTube. E eu sempre tenho dificuldade em encontrar essa mensagem, mas ela chama Um Novo Eu. Um Novo Eu. Depois, se você puder, entra no nosso canal do YouTube e assista essa mensagem. Um Novo Eu é a mensagem que eu ministro sobre familiaridades. Por quê, gente? Porque as familiaridades, elas vão nos puxar para um lugar automático que a gente viveu sempre. A gente não precisa se esforçar para viver aquilo que a gente já estava acostumado a viver. A gente precisa se esforçar para viver algo novo, para transformar a nossa mente, para adequar a nossa mente à mente de Cristo. E esse imã vai nos puxar forte para as familiaridades. Mas nós precisamos buscar essa força através de pessoas, através da palavra de Deus, de situações, para a gente distanciar cada dia mais dessa parede. Porque quanto mais distante um imã está do seu polo lá, menor é a força que ele atrai a ele, não é? Se um imã vai chegando perto assim do polo que ele... Eu não sei falar isso, gente, eu sou péssima em... Eu nem sei se isso é física. É, Lucas? Física, né? Eu não sou boa disso. Mas assim, quanto mais perto o imã está, mais forte ele se atrai. Se não tomar cuidado, ele gruda ali. Mas quanto mais distante ele estiver, mais facilidade você vai ter de fluir na graça de Cristo e construir uma nova história. E é isso que Deus tem. E sabe, gente, com muito carinho eu falo, tem gente que não consegue construir uma nova vida em Cristo. Tem gente que aceita Cristo. Tem gente que continua do mesmo jeito que sempre foi e não consegue ter uma nova vida no Senhor. Por quê? Porque quando a gente lê a palavra de Deus, essa construção dessa nova identidade é intencional, gente. É intencional. Há algumas teologias que dizem que tudo é automático, que você aceita Cristo, você já está livre de todos os problemas. E eu gostaria muito que essa teologia fosse verdadeira, porque seria muito mais fácil.
Mas a verdade é que nós precisamos intencionalmente buscar a Cristo, a palavra de Deus, e trabalhar a nossa vida, o nosso caráter, o nosso interior, para que sejamos cada dia mais parecidos com Cristo e cada dia mais distantes da nossa velha natureza. Então tem coisa que está gritando você aí, não é? Tem pensamentos que estão gritando você. Tem situações que estão querendo fazer você voltar para o mesmo lugar que você saiu. Todos os dias talvez você pense coisas que você não deveria pensar em desistir da sua fé, pensar, será que está valendo a pena? Será? Mas são pensamentos que querem te levar, né, para o lugar de onde você saiu. Mas eu quero dizer para você que o Senhor quer te levar a um grande propósito. Se o apóstolo Paulo tivesse se rendido a pensamentos maus, ele não teria impactado tantas vidas, impactado a nossa vida até o dia de hoje. O apóstolo Paulo, ele foi muito intencional nos seus pensamentos. Então, olha que poderoso. O que fala aí, ó, puxa aí na sua mente, olha o que esse texto diz. Tudo que for verdadeiro, coisas verdadeiras, de verdade. Você não pensa em quem você acha que não te ama, você pensa assim, quem me ama, quem sabe está por mim, quem ora por mim, o Senhor me ama. Coisas verdadeiras, coisas verdadeiras. A verdade é que o Senhor já fez tantas coisas por mim, tantas coisas já mudaram na minha vida. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre. O que é nobre? Pense nessas coisas, coisas nobres, coisas maravilhosas, aonde o Senhor quer te levar, aquilo que você tem vivido, sabe, um lugar de nobreza no Senhor, Ele tem construído para nós. Mas tudo que for nobre, né? Tudo que for correto, porque às vezes a gente está meio balançado e a gente começa a pensar em relativizar a palavra de Deus, mas não, tudo que for correto, tudo que for puro. Se você está com dificuldade de viver uma vida de santidade, de obedecer a Deus, de deixar pecados para trás, olha o que a palavra está falando, tudo que for puro, os teus olhos vão ser puxados para a impureza, queridos, homens e mulheres aqui. Os nossos olhos vão nos puxar para a impureza, vão nos puxar para coisas que não merecem a nossa atenção, não merecem a nossa estadia ali. Você sabe aonde você não deve permanecer, você sabe de onde você tem que sair fora correndo, desesperado. Por isso que a palavra de Deus, tudo que for puro, tudo que for puro, é isso que você tem que colocar seus pensamentos. É isso que você tem que pensar. Quando os pensamentos maus começarem a vir, não, você vai abrir sua Bíblia, você vai começar a orar. Eu duvido que os pensamentos ruins vão permanecer, de impurezas. Tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que for digno de louvor, pense nessas coisas. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus está falando de uma intencionalidade nos nossos pensamentos, amém? De uma intencionalidade. Isso deve tomar nosso pensamento, isso vai alimentar a nossa fé, a nossa empolgação, a nossa força e a nossa alegria, amém, queridos? Glória a Deus. Então essa é a terceira coisa, a nossa alegria depende de sermos intencionais em nossos pensamentos. A quarta coisa que eu queria falar está lá no versículo 9 do texto de Filipenses que nós lemos no início. Versículo 9. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. O apóstolo Paulo está falando o quê? Tem um outro versículo na palavra de Deus que deixa claro, né, que ele diz, eu sou imitador de Cristo, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. O apóstolo Paulo, como imitador de Cristo, estava ali manifestando alegria no momento de dor, tantos frutos do Espírito, não precisa de falar, a gente sabe. Ele fala assim, tudo que vocês aprenderam de mim, coloque em prática. Tudo que vocês ouviram, coloque em prática. E esse é o quarto segredo que essa palavra traz para nós. A obediência a Deus produz alegria e paz. Queridos, nós ouvimos muitas coisas aqui nos domingos, nas nossas células, não é verdade? Nas conferências, nos movimentos de impacto que nós vamos. É maravilhoso aquilo que a gente recebe. Mas é triste que eu vou falar, só receber não vai resolver a nossa vida. Só receber, só ouvir não vai mudar nada em nós. Tem gente que fala assim, já estou cansado de saber disso. E eu acredito. A gente pode estar cansado de saber coisas que a gente nunca praticou. A gente pode estar, sabe, careca de saber coisas que nunca foram realidade na nossa vida. E não adianta.
O que o apóstolo Paulo está dizendo, o que vocês ouviram de mim, o que vocês aprenderam, coloquem em prática. E esse é um segredo para mim e para você. Quando a gente obedece a palavra de Deus, isso traz para nós alegria e paz. Os princípios de Deus, gente, são princípios para a proteção da nossa alma, proteção da nossa família, proteção do nosso casamento, proteção do nosso trabalho, proteção da nossa vida como um todo. E a palavra fala que à medida que a gente pratica essa palavra, isso traz paz. Já aconteceu de você, assim, ter um escorregão e você está desobedecendo em alguma área e aquilo ali tirar sua paz? Você fala, meu Deus, eu sei que eu tinha que agir assim. Eu sei que o Senhor me orienta a agir assim, mas eu fiz diferente. E aquilo ali tira a sua paz. Por quê? Porque a obediência, queridos, a Deus, ela nos blinda de tristeza, de situações difíceis na nossa vida. A desobediência, ela nos tira de um lugar de paz. Nos tira de um lugar de paz. Você está aí criando seus filhos. Gente do céu, como que é desafiador criar filho. Agora eu estou entendendo o que vocês sempre falaram aí, muitas mães, amigas. Senhor, o garotinho, toda vez que eu falo não, aí que ele quer fazer, gente. Meu Deus do céu. Ontem ele caiu na cama assim, bateu a cabeça na parede, eu falei, não filho, não é para fazer isso. Ele, pam, pam, pam. Só porque eu falei não. Aí ele vai lá na tomada, e aí ele vai mexer. Filho, não faz isso. Aí ele faz assim, ó. Rindo para mim, gente, a rebeldia está no DNA do ser humano. Está amarrado em nome de Jesus. Hein, os meninos viram, a gente estava ali fora com ele, né Bolinha? A gente estava ali, ele botou a mão dele estava preta. Eu falei, eu vou lavar. Falei assim, comentei com os meninos, vou ali lavar a mão desse menino que a mão está preta. Daqui a pouco ele põe na boca, ele fez assim, ó, para mim, ó. Já é, Elvis? Gente do céu. Eu falei, menino, você está atrevido, tira essa mão. Aí ele fez assim, ó. Os meninos ficaram chocados, não foi, Samuel? Ele viu, senão eu achava que eu estava mentindo. Gente, que loucura! E aí a gente fala assim, eu não vou falar mais não. Porque tudo que eu falo não, ele quer fazer mais, mas também se você não fala não, o menino vira um doido lá na frente. Então, quer dizer, tem que enfrentar a guerra, gente. E fica aí uma palavra para você, para ter paz, uma hora a gente tem que enfrentar a guerra. Tem gente que não quer enfrentar a guerra para depois ter paz. Nem no casamento, nem na sua vida espiritual, nem no seu trabalho, nem nada. Mas vamos enfrentar a guerra para a gente ter paz na nossa vida, gente. Vamos derrubar esses gigantes que estão nos atormentando por tanto tempo. Vamos encarar isso tudo. E obedecer ao Senhor. A obediência a Deus. Então, assim, a desobediência já está no nosso DNA lá de novinho. Estou vendo isso mais do que nunca. Senhor, me dá graça. Vocês vão orando por mim, em nome de Jesus, gente, se vocês puderem. O Davi é um santo na célula na hora que chega. Não quer contato com ninguém, gente. Sabe que horas que ele escolhe fazer um caos? Na hora da edificação. Essa hora é legal. Ele começa a correr, puxar todos os fios. A gente estava lá na casa da Lu, né, Lu do Janão, essa semana. Um ventilador ligado, quase que derrubou o ventilador em cima dele, porque ele quer causar, gente. E é na hora da edificação. Então, gente, a obediência, estou falando de um bebê, porque como é que um bebê... legal, acabei de arrumar uma ilustração aqui. Um bebê, ele não entende, ele vai fazendo tudo que não pode, né? Mas um bebê na fé é assim também. Ele vem aqui, ele ouve, não, faça isso. Aí ele fala assim, vou fazer o contrário. E depois eu peço ajuda. Faz isso não. Faz isso não, querido. Não, a gente não precisa de gastar horas de aconselhamento porque a gente está desobedecendo a Deus, não. Obedecendo a Deus, nós já vamos ter desafio na vida. Vamos obedecer a Deus para ficar mais fácil? É ou não é? Então é isso. Paz e alegria. Você quer ter alegria na sua vida? Está faltando alegria na sua vida? Eu não estou garantindo, mas eu estou pressupondo que talvez esteja faltando obediência a Deus em alguma área. Não são todos os casos, porque eu estou falando de várias coisas aqui, certo, gente? Mas em alguns casos falta alegria, falta paz, porque a desobediência está operando na nossa vida. Nós estamos abraçados com um pecado que não deveria, estamos abraçados com atitudes que não deveríamos, estamos lançando a nossa alma em coisas que não deveriam ser lançadas. E olha o que fala em Tiago 1:25. Tiago 1:25 diz assim:
Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será o quê, gente? Ó, mudou. NVI. Fiz alguma coisa errada. Tá em outra versão aqui o meu. Então vamos lá. Vamos ler todo mundo junto? Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Na minha versão está falando, será feliz naquilo que fizer. Em que área da sua vida que você está infeliz, o negócio não vai para frente, gente? Ó, eu sou capaz de falar para você. Se tem uma área que tem muito tempo que você não está muito feliz, tem alguma desobediência a Deus nessa área. Às vezes velada, às vezes não é uma coisa grave, séria, que todo mundo vê, é uma coisa veladinha ali. Mas às vezes tem desobediência ali. Às vezes não está legal o seu casamento, quando você vai analisar a palavra de Deus. Às vezes não está legal, sabe, a sua vida profissional, o seu empreendimento. Às vezes não está legal a sua alma. Às vezes não está legal as suas finanças. Na hora que você vai mais a fundo, que você vai pesquisar, tem ali uma área que cabe mais obediência a Deus. Que cabe mais obediência. Porque a obediência a Deus, ela traz consequências de alegria e paz na nossa vida, querido. Olha, pode até demorar mais o caminho com o Senhor, com Jesus, com Deus. Mas é melhor demorar um pouco mais. Mas a gente chegar lá na frente e ter paz no nosso coração. E ter a graça de Deus para cumprir os propósitos, para ver Deus fazendo uma obra na nossa vida. Do que a gente querer encurtar o caminho e nunca chegar aonde a gente quer, aonde a gente deseja, aonde o Senhor tem para nós. A obediência sempre vale a pena. Sempre vale a pena. E o apóstolo Paulo está falando isso, gente. Olha que interessante. Tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram de mim, ponham em prática. Porque aí o Deus da paz vai estar com vocês. Ei, quer paz na sua família? Busca o Senhor na sua família. Na criação dos seus filhos. Busca o Senhor na tua profissão, na tua vida com Deus. No teu ministério, no teu chamado, na tua alma. Em todas as áreas da sua vida. Coloca o Senhor nisso. Busca a obediência a Deus nos detalhes. E você vai ver que a alegria e a paz do Senhor vai operar na sua vida, no seu coração. Amém? E a última coisa, vamos recapitular aí, gente? Vamos ver se você lembra. Qual que foi a primeira lição desse texto? A alegria é um mandamento de Deus. Segunda coisa. O que eu falei no segundo ponto, gente? Por isso que é bom ter slide, né? Ninguém esquece. Segunda coisa, a ansiedade nos rouba a alegria, mas nós podemos combatê-la. Terceira coisa, a nossa alegria depende de sermos intencionais em nossos pensamentos. Quarta lição, a obediência produz alegria e paz. E a última coisa que eu quero falar está lá no versículo 12 e 13. 12 e 13. Vamos ler aí, 12 e 13 de Filipenses diz assim: Sei que o que é passar necessidade e o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Porque tudo posso naquele que me fortalece. A conclusão, a última lição. Dito todos esses outros pontos que nós falamos até aqui. A alegria vem da certeza que nele somos fortalecidos e nele podemos todas as coisas. A alegria e a paz que pode estar faltando no nosso coração e na nossa vida, gente, preste atenção, porque essas verdades são poderosas. Ela está no fato da gente entender que quem nos fortalece é Deus. E a gente pode tudo através dele. É isso que o apóstolo Paulo finalizou esse texto falando assim: olha, tá tudo bem. Vocês estão comigo agora, vocês estão olhando por mim, mas eu não preciso de nada não, sabe por quê? Porque eu aprendi a viver contente em toda situação. Seja com fartura ou seja com falta. Seja, sabe, num ambiente top ou num ambiente mais simples, não importa. Por quê? Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu quero declarar sobre a sua vida que nós podemos tudo naquele que nos fortalece, que é o Senhor. Tudo. Não importa a impossibilidade que nós estamos vivendo.
Eu não sei qual impossibilidade você está vivendo hoje. Eu quero dizer para você, não importa. Não importa a dor que você esteja vivendo. Não importa a decepção que você viveu. Não importa a dificuldade que você viveu, que você está vivendo. Se nós servimos um Deus que tudo pode, se nós servimos um Deus que tem nossas vidas na palma das suas mãos, confiar que Ele tem o melhor e está trabalhando para o nosso bem, nos levará a um modo de alegria constante. E esse é o título dessa mensagem de hoje: alegria constante.